O Jornal Cidade Notícias está de volta e hoje eu recebo para um bate-papo, para os comentários inteligentes e que fazem a diferença na vida do cidadão itonense, o jornalista Bruno Freitas. Hoje nós vamos falar sobre as mudanças climáticas e também do assassinato de um segurança em Divinópolis. Bruno, seja muito bem-vindo. Para a gente começar, vamos falar das mudanças climáticas aí do final de semana. Obrigado, Fábio. Uma alegria estar aqui com vocês novamente. Tivemos muitas notícias nesse fim de semana. Lá em São Gotardo, uma geada que cobriu toda a região, tradicionalmente muito quente, próxima a Patos de Minas. E já no meio do fim de semana, aquela tempestade de areia que atingiu o interior de São Paulo e o Triângulo Mineiro. Estamos passando, na prática, por mudanças climáticas, vivendo na pele extremos do clima. Uma hora faz muito frio, outra muito calor aqui em Itaúna, como nos últimos dias. Estamos em uma verdadeira sauna. E os nossos líderes mundiais não têm dado uma verdadeira atenção para esse tema. Em alguns países de primeiro mundo, há iniciativas, por exemplo, para se limitar à emissão de veículos. Na Europa, os grandes centros já não permitem mais veículos a diesel, só carros elétricos. No Brasil, se discute se as queimadas impactam ou não no clima. O desmatamento. Nós tínhamos um ex-ministro do Meio Ambiente que era muito cético em relação a isso. Então, o que vemos é que a humanidade não está dando a verdadeira atenção para esse tema. E o resultado está aí. Uma crise hídrica, a pior em 91 anos, muitas cidades em Minas faltando água, e em Itaúna choveu muito pouco nesse domingo, muita gente até duvidou que tinha chovido. A minha pergunta é, até quando a humanidade vai desse jeito, Fábio? Pois é, Bruno. Agora, mudando de assunto, nesse final de semana nós acompanhamos na mídia regional, estadual, repercutindo a morte de um segurança, que foi morto por um empresário com um soco inglês na traqueia. Um assunto que já virou manchete nacional e que agora vai surgir nos desdobramentos, Fábio. Houve, inclusive, nesse domingo, um protesto do movimento negro em Divinópolis. E a Polícia Civil está sendo muito cobrada sobre esse caso, uma vez que foi registrado como lesão corporal seguida de morte. Há uma pressão da sociedade porque não foi registrado como homicídio. Então, os delegados responsáveis pelo caso deram um esclarecimento numa coletiva de imprensa na manhã dessa segunda-feira, explicando que serão ouvidas novas testemunhas para que se entenda todo o contexto. De toda forma, é a vida de um pai de família que foi embora. Há essa questão do soco inglês. Por que esse empresário entrou na festa com esse soco inglês? A organização da festa diz que não detectou esse objeto. Em Divinópolis foi criado um perfil no Instagram defendendo esse empresário. E a população nas redes sociais, sobretudo os mais jovens, estão indignados. Me causou estranheza nesse caso específico, uma vez que esse empresário tem loja de celulares, o silêncio dos influenciadores em Divinópolis. Aqui em Itaúna, eu particularmente não vi nenhum influenciador se manifestar. E como caso que gera grande comoção pública, há o questionamento sobre a motivação desse crime. Vamos ver ou aguardar das investigações. As informações mais recentes é de que o autor foi preso, está no presídio Floramar. De toda forma, todos os olhos da região centro-oeste estão voltados nesse caso, que foi, sem dúvida alguma, o assunto desse fim de semana. Nós temos acompanhado as redes sociais as pessoas falando justamente o que você comentou, a questão do preconceito. Por que não tratar como um homicídio, Bruno? Fábio, independente desse caso, a polícia diz que se baseou na lesão corporal seguida de morte pela tipificação dos fatos que foram apresentados. Por isso mesmo serão ouvidas novas testemunhas. Agora, independente desse caso,
né? A questão do preconceito no Brasil é estrutural, né? Ainda é muito forte. E eu não estou falando de racismo, estou falando do preconceito como um todo, né? Nós viemos de uma colônia de portugueses. E outro dia eu fiz uma live com o Alisson Diego, que é ex-secretário de governo aqui em Itaúna, ex-prefeito de Itaguara, e que hoje está na prefeitura de Itabira. Hoje nós conversamos justamente sobre isso, as consequências da colonização portuguesa no Brasil. O preconceito é uma delas. O brasileiro ainda é preconceituoso, ele não consegue admitir isso. E numa cidade como Itaúna, a gente vê isso muito na prática. As pessoas não conseguem se enxergar. É impressionante, mas no dia a dia, a gente vê isso em vários exemplos. Pessoas que se sentem no direito de menosprezar as outras. Pessoas más, com coração ruim. A gente tem a preocupação com o outro, a gente consegue ter um olhar mais humano. Isso me preocupa muito, Fábio. Não estou falando que foi o caso desse em Divinópolis, não. Mas o contexto do preconceito no Brasil como um todo. Inclusive, né, Bruno, na sua última participação aqui no Jornal Cidade Notícia, na última quinta-feira, nós comentamos sobre a comunidade LGBTQI+. Então, a gente está vendo que realmente o preconceito, como você disse, está instalado em todos os segmentos. Como no clima, a nossa sociedade, a gente está em extremos. As minorias, naturalmente, estão pleiteando seus direitos porque elas foram relegadas até agora. E os conservadores não estão aceitando as minorias. Cria esses embates. Nós estamos numa linha muito tênue, num limiar, uma situação preocupante. Hoje não há um meio termo, Fábio. As pessoas já partem para uma discussão defendendo arduamente a sua ideologia, o seu pensamento. Isso é preocupante. Bruno, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal Cidade Notícia. Eu lhe aguardo novamente na próxima quinta-feira. Muito obrigado, Fábio. Seguimos à disposição da comunidade itaunense.